se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé sem obras. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tens tu fé? E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem que estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que elas pelas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura no que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso tudo imputado como justiça. Foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem que é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também está a fé morta sem as obras. Tiago aqui, pessoal, ele entra num embate em que Lutero, ao ler isso aqui, ele diz assim: rapaz, essa carta aqui, ela pode ser chamada de epístola de palha. Lutero lê e diz assim: rapaz, eu até vamos reconhecer como canônico, porque já está aqui mesmo no cano sagrado, mas se você não quiser ler a carta de Tiago, você não perde nada. Lutero, o reformador. Mas por quê? Como nós estávamos falando no começo, Tiago, ele está querendo combater um extremo em que algumas pessoas da igreja, aquela igreja primitiva, viviam. Tiago, ele tem aqui um público judeu, de judeus cristãos, em que arrotavam, em que traziam para si glória, porque guardavam as suas obras, porque eram filhos de Abraão, porque eram circuncidados, porque guardavam a lei. Mas só que a fé deles era morta. Eles não traduziam essa fé em obras. Porque, irmãos, sabe aquela pessoa que você olha e diz assim: olha, essa pessoa aí, ela tem algo de Deus na vida dela. Olha a forma que ela age, olha os frutos que ela produz. Muitas vezes não precisa ela dizer nada, o próprio comportamento dela já identifica que ela é cristã. Assim como o Tiago está dizendo, ó, aí você tem fé? Cadê suas obras? Cadê suas obras? O que é que você tem produzido? O que é que você tem feito? Quando você vai visitar uma pessoa, você chega e diz: ah, Deus te abençoe. Mas a necessidade dela não é a bênção espiritual naquele momento, não. É a bênção material. E se eu apenas disser: olha, Deus te abençoe, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, que proveito há daí? Tiago pergunta. Sabe o que é que Tiago está nos lembrando? A parábola do bom samaritano. Muitas vezes eu e você, somos como o levita e o sacerdote. Nós conhecemos todos os preceitos da religião, nós conhecemos todos os mandamentos, nós somos ortodoxos em doutrina, nós somos ortodoxos em exigir santidade, dizer não ao pecado. Mas a gente é incapaz de ver um dos nossos soldados feridos e descer do nosso cavalinho, colocar ele em cima do cavalo, se dispor a ir andando o restante do caminho, chegar lá na estalagem, pagar um quarto, comprar o óleo, um unguento, colocar sobre os ferimentos, comprar vinho, alegrar aquele homem, untar suas feridas, chegar no dono da estalagem e dizer assim: ó, vai cuidando aí, porque na volta, se faltar alguma coisa eu pago. O que Tiago está dizendo aqui é nos lembrando dessa parábola. Porque quem mais do que um sacerdote pode conhecer a lei e observar a lei? Ninguém, pessoal. Quem mais vai conhecer da liturgia do culto do que um levita? O levita era aquele que era o operacional do culto, mas não tinham obras. Estavam talvez tão preocupados com essa questão da legalidade, de que o padrão é esse, de que o formato tem que ser esse, que esqueciam de que se eu
não transforma em obras essa minha ortodoxia, é vã. Tiago aqui nesse momento está dizendo isso. E ele está apontando para um homem que ele diz assim, ó homem vão. Sabe quando ele diz assim, homem vão, é aquele homem que cabeça oca, cabeça de vento, parece que não está entendendo nada. Tiago confronta e traz para a realidade deles aqui, desses judeus, dois personagens muito conhecidos, Abraão e Raabe. Pegou logo o pai da fé, em que o seu comportamento diz que porque Abraão creu, isso foi imputado por justiça. Por isso alcançou a salvação, por isso alcançou a bênção, por isso foi abençoado, por isso ele é chamado pai da fé. Mas se Abraão apenas diz assim, ó Abraão, confia em mim Abraão, sai da terra da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra nova, eu vou te fazer próspero lá. Aí Abraão fica parado, não age. Acreditar é uma coisa, dar o primeiro passo é outra. Uma coisa como o Tiago aqui diz, Deus chegar para dizer assim, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Aí diz que essa nação virá de Isaac. Aí uma hora Deus chega e diz assim, eu quero teu filho. Se Tiago não leva, se Abraão não leva, pega lá o Isaaczinho, sobe o Moriá, meu filho, não se preocupe não, que o cordeiro Deus para si proverá. Era uma fé vã, vaga. Abraão tinha tanta certeza que algo diferente ia acontecer, que a provisão de fato viria, que ele não negou não, ele levou o sacrifício. Esse sacrifício você quer? Vamos lá, eu vou levar meu Isaac, vamos. Porque na hora certa, o Senhor vai agir, o Senhor vai intervir. Da mesma forma Raabe, ela se coloca numa posição entre a cruz e a espada, como a gente diz. Poderia ser morta se o povo lá de Jericó descobre que ela está escondendo os espias, ou poderia também de fato ser morta pelos espias, se ela diz, rapaz, como é que eu faço aqui? Mas ela reconheceu que aquele povo ali, aqueles espias tinham algo de Deus, e ela confiou neles, escondeu eles, mandou eles irem por outro caminho para eles não serem vistos. Ela de fato colocou em prática a confiança, a fé. E Tiago ele mostra com duas aplicações aqui muito pertinentes aos judeus e para nós também. Porque uma coisa, pessoal, é confiar, outra coisa sou eu ter a atitude de demonstrar que eu estou confiando. Muitas vezes a nossa fé de fato ela é vaga. A gente diz que confia aqui da boca para fora, a gente diz que faz da boca para fora, mas na hora de agir, não é todo mundo que se dispõe a agir. Deixa eu ver ali primeiro o Aldevi, que levantou a primeira mão. Oi, Aldevi. Ele tinha tanta certeza que quando os seus servos, quando ele vai deixar os servos, ele diz, fiquem aqui, que eu vou lá adorar com Isaac e a gente volta já. Abraão de fato ele confiava que aquilo era uma provação. O que foi que nós vimos na aula passada, pessoal? Deus tenta alguém? Deus não tenta ninguém. Deus, quando ele manda uma provação, é para nos aprovar. Eu até usei o exemplo do professor que faz uma prova e diz assim, olha, eu vou fazer tão difícil que eu quero reprovar todo mundo. Quando Deus manda uma prova, ele não faz assim, ele diz, eu vou mandar uma prova, mas essa prova tem um escape. Essa prova ela pode ser vencida, essa prova ela pode ser superada, e quando ela for vencida e superada, ao passar por isso, o Ivan vai sair mais forte. O que acontece muitas vezes é que no meio da provação, a gente é fraco. O exemplo que eu usei, estou passando uma prova financeira, mandada por Deus, mas está difícil, não tem dinheiro para nada. Aparece uma oportunidade no meio dessa prova, para ganhar um dinheiro ilícito, em que toda aquela circunstância difícil vai passar. É Deus que está mandando essa possibilidade ilícita? Não. Essa oportunidade eu enxergo ela porque a maldade está dentro de mim. Quando eu digo sim a essa possibilidade ilícita, aí acontece o que Tiago diz, de fato eu gerei o pecado, a concupiscência eu gerei, eu disse o sim
Aí o pecado acontece. Mas não foi Deus. A vontade de Deus era me ensinar algo no meio daquela prova. Nos momentos mais difíceis, mais escuros, mais tenebrosos das nossas vidas. São os momentos que a gente vê as estrelas, pessoal. Bonito, não é isso? Foi forte. Eu li isso hoje. Foi forte. Legal. Mas aí meio as provações em que tudo está escuro. Tudo está escuro. Tenebroso. Difícil, é prova demais. Eu não estou enxergando nada na minha frente. Olha para o céu. Aí tu vê as estrelas. Tu lembra da promessa que foi feita lá atrás. Sabe? Então Deus, quando manda a aprovação, não é para nos reprovar. São várias tentações, como a gente viu na aula passada. Nós somos tentados por todos, nós somos provados por todos os lados. Um ali é financeiro, outro é familiar, outro é no trabalho, outro é nos estudos. Mas para todas essas várias provações, tem vários escapes também. Tem vários ensinamentos também. E tem crescimento. Oi, Lucas. Raabe, ela não tinha contato com a cultura hebraica, né? Com os hebreus. E mesmo assim, ela fez, por assim dizer, a vontade de Deus, né? De colocar os espias lá. Se não tivesse lá, ficava mais difícil de Israel vencer Jericó. Invadir Jericó. Mas também porque a fama dos hebreus também Vinha correndo, abriu uma vermelha. Não, mas é o que eu até falei, Lucas. Quando os espias chegam, Raabe reconhece naquele povo algo diferente. Ela vai e confia, tem fé, e ela coloca em prática a fé. Ela não tinha contato nenhum, mas como esqueci o nome. Alzi, bem lembrou, a fama dos hebreus já vinha correndo. Tanto é que eles passam por Jericó e quando vão chegar em Ai, se eu não me engano, o povo lá já está sabendo. Rapaz, eles estão vindo aí, o que é que vai ser da gente? Os gibeonitas também, os gibeonitas fazem ali uma arapuca com Josué, porque sabe da fama que aquele povo onde vai, vem conquistando tudo, destruindo todas as cidades. Então, Raabe provavelmente soube da fama que estava acontecendo. Tá bom? Então, pessoal, nesse segundo momento aqui, nessa segunda metade do capítulo 2, aqui está o cerne da carta de Tiago, a relação de fé e obras. Tiago, ele não está contradizendo nada que Paulo disse. Ele está apenas combatendo um extremo que existia no meio dos judeus, em que traziam para si como se fosse uma vanglória, porque eles eram cumpridores da lei. Eles esqueciam. Desculpa, quem combateu esse extremo foi Paulo. Tiago, ele está combatendo o outro extremo, de que somente a fé, não, eu já fui justificado pela fé, sabe o que é que eu vou fazer? Igual os Tessalonicenses, armar uma rede e esperar a volta do Senhor. Não, irmãos, Deus nos chamou para essa mansidão toda, não. Deus nos confiou uma comissão, Deus nos confiou algumas responsabilidades. Então a minha fé, ela tem que ser transformada em frutos, ela tem que produzir frutos. Amém? Vamos caminhando aqui. Tiago aqui agora no capítulo 3, pessoal, ele vai falar de algo também que, graças a Deus, foi um problema que nós já aprendemos a lidar, que é o que? A língua. Negócio fácil de controlar é a língua, né? Tanto é que essa ilustraçãozinha aqui, ela fala o seguinte, ó: controle a sua língua ou ela te controlará. Certo, pessoal? Vamos aqui ler o capítulo 3. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme,
para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Pessoal, Tiago aqui, ele está trazendo uma grande responsabilidade para aquelas pessoas que querem ser mestres, para aquelas pessoas que querem ser líderes, para aquelas pessoas que querem estar, como a gente diz, à frente de trabalho. Sabe por quê, pessoal? Essas pessoas líderes que estão à frente de trabalho, que estão em evidência, elas estão sendo observadas em todos os momentos. E elas têm como é que eu posso dizer? Uma atribuição não fácil, que é o quê? Ter que falar muito. Muitas vezes um líder é aquele que toma decisão, é aquele que você traz um problema, ele tem que trazer a palavra branda, tem que trazer aquela palavra do equilíbrio, aquela palavra pacífica. É aquela pessoa que chega, o circo está pegando fogo e você tem que vir e com sua palavra pacificar, acalmar e reconciliar e trazer a calmaria. Aí Tiago vem e diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Ele não está dizendo assim, não queiram ser mestres não. Não é isso que ele está dizendo não queiram ser líderes não. Até porque nós precisamos de líderes. Mas ele só diz assim, porque esses serão cobrados dobrado. Sobre esses tem um duro juízo. Eles são mais sujeitos ao erro. Uma vez na escola dominical, eu até falei ministrando aula, e disse assim, pessoal, uma coisa eu prometo a vocês, um dia eu vou decepcionar vocês. Pode ter certeza, porque eu sou homem. Talvez um dia eu venha de casa com raiva, que eu tenho raiva, eu me contrario, eu falo alto em casa, vez por outra perco a cabeça e falo que eu não deveria falar. E eu posso chegar aqui de mau humor e o Lucas, com toda boa intenção, eu queria resolver dar uma patada no Lucas, falar o que eu não deveria falar. Sou sujeito a isso, como todos vocês são. Todos nós somos, principalmente, pessoal, os líderes, porque o líder mais do que todos é aquela pessoa que deve estar ali sempre no equilíbrio. Sempre no equilíbrio. Por mais que a gente conheça todo esse contexto que eu acabei de dizer, que todos nós podemos agir assim, todos nós somos sujeitos a vir com a cabeça grossa, magoar, a gente nunca espera que o nosso líder faça isso com a gente. Nunca. Então, Tiago ele pega e diz assim, se vocês querem, tenham cuidado. E o próprio Jesus ele disse, a quem mais é dado, mais será cobrado. A quem mais é confiado, maior também vai ser a cobrança. E todos nós estamos sujeitos ao tropeço, como ele diz no versículo 2. Todos nós. E se alguém não tropeça em palavras, esse daí é perfeito. E eu não conheço ninguém, pessoal, que nunca tropeçou na palavra. Eu não conheço. Você conhece aqueles que são mais equilibrados, que dificilmente você vê eles saindo perdendo seu centro, a sua passividade. Mas normalmente, todos nós falamos o que não devemos, fazemos algum comentário inoportuno, falamos no momento errado, não calamos. Muitas vezes não falamos, aí somos omissos. Então a língua, pessoal, muitas vezes ela nos conduz.
Se a gente não souber frear, como ele está dizendo, ó, os cavalos, pessoal, existe um animal selvagem que tem muito mais força do que o homem. E você sabe como é que o homem domina ele? Colocando um freio na sua boca. Porque quando você o domina, aí ele lhe conduz para onde você quer. Dominou a boca ali do cavalo, aí pronto, ele deixa de ser selvagem, doméstico, e passa a ser bênção. Olha aí. Antes ele era um perigo, selvagem, mas colocou um freio na boca dele, dominou. E aí ele se torna uma bênção, própria para o uso. Assim também são os grandes barcos, os grandes navios. O leme dele é bem pequenininho comparado à proporção que ele tem. Mas é o leme também que dá a direção para onde ele deve ir. Nós, enquanto cristãos, pessoal, nós temos que pedir uma coisa ao Senhor: domínio próprio. Para que a gente não se torne refém das nossas palavras. Para que a gente daqui a pouco não seja colocado em situações difíceis pelo que a gente falou. Sabe? Não é fácil. Porque ele diz, ó, se alguém consegue, rapaz, esse daí é perfeito. Mas nós muitas vezes não temos o cuidado e o entendimento de lembrar sempre que assim como uma pequena faísca começa um grande incêndio de uma proporção a destruir todo um bosque, assim também um comentário inoportuno, uma palavra ríspida, suscita toda a ira. Depois que você difama alguém, depois que você calunia alguém, é semelhante você chegar lá no cume do andor montano e soltar um saco de pena. Nunca mais você consegue desfazer o mal entendido. Nunca mais você consegue juntar todas aquelas penas juntas, trazer de volta todas elas. Então esse conselho aqui que o Tiago traz, não é para vocês não, é para mim. É para mim, eu tenho que ser o primeiro a olhar para isso aqui e dizer, meu Deus, me ajuda a frear minha língua, a ser equilibrado, a utilizar a minha boca, que é a mesma boca que te louva, a mesma boca que bendiz o teu nome, que ela seja uma boca para abençoar o meu irmão. E não seja uma boca para amaldiçoá-lo, para levantar calúnia, para trazer uma situação de problema, de confusão. Sabe por quê, pessoal? Tiago aqui diz assim, ó, de uma fonte é possível sair água doce e água salgada? Como é que da fonte que tu adora a Deus, fala coisas lindíssimas a Deus, daqui a pouco tu está causando problema com a mesma fonte? Será que pode nascer de uma figueira azeitona? Não dá. Com os nossos membros, pessoal, os nossos membros, eles têm que adorar o Senhor. Os nossos membros têm que ser em louvor, para louvor do Senhor. E se eu empresto a minha boca para denegrir a imagem de alguém, eu estou denegrindo meu semelhante. Sabe? A criação de Deus. Então Tiago aqui, ele vem nos trazer um grande ensinamento para o domínio da língua, a verdadeira fé, a fé que produz frutos. Um dos frutos é o quê? O domínio da língua. Uma das obras que eu tenho que produzir, se eu digo que sou cristão, nascido de novo, é dominar minha língua. É um exercício que a gente tem de tarefa de casa. Oi, Lucas. Eu achei, irmão, que isso não se restringe apenas a você falar para a pessoa. A pessoa está passando a 10 metros de distância, você fala, aquele não é crente não, aquele ali é assim, assim, assim. Você fala para você mesmo, falando da pessoa, na minha opinião, a mesma coisa você está falando na frente da pessoa. Por quê? Porque Deus está lhe ouvindo. Então você maldizer uma pessoa, mesmo a pessoa não estando perto de você, é a mesma coisa que você está falando. Mas assim, Lucas, isso aí a gente pode aplicar, sabe o que? A minha maldade. Tiago ele nos adverte que a gente não pode ser juiz. A gente tem que ser observador. Se eu julgo as pessoas, o problema está na minha maldade, sabe? Quando eu olho aqui pro Aldevi e digo, rapaz, o Aldevi só quer ser o que não pode, rapaz, tudo que ele faz é para aparecer. Ele chega cedo, sai tarde, mas é só para ser visto pelo homem. Eu estou mais falando de mim do que do próprio Aldevi. Porque eu sou mau, macho.
Se eu julgo a obra do Aldevir naquele comportamento, provavelmente eu que tenho aquele comportamento e lanço sobre a vida do Aldevir. Tem dois problemas: a sua maldade e você não frear a sua língua. Porque o problema da língua aqui que Tiago vai bater forte são as contendas que nós iniciamos por não refrear a língua. Por incendiar uma circunstância, assim como ele usa aqui a analogia da fagulha no meio do bosque, que muitas vezes porque a gente não sabe guardar a nossa língua e ter o domínio próprio, a gente inicia uma fogueira no meio que a gente está porque falou de forma imprudente, ou falou que não deveria falar, ou verbalizou aquilo que eu pensei, como você acabou de dizer. Lá vai o Ivan passando e digo, poxa, eu não vou com a cara daquele cara ali. Aí falo algo em pejorativo do caráter dele, aí tu escuta, aí tu comenta com outro, tu comenta com outro, tu comenta com outro, aí chega na boca do Ivan. Aí o Ivan vem tomar satisfação comigo. Aí a confusão está generalizada. Tá entendendo? Então o que Tiago aqui tá combatendo é essa questão do refrear mesmo. Como ele usa perfeita analogia do cavalo. Que o cavalo é um bicho selvagem, um animal selvagem. E nós conseguimos o conduzir, conseguimos domá-lo, refreando a boca. Tem até um dito que fala que a língua é tão ruim que ela é presa em duas cadeias: os dentes e os lábios. Você não consegue falar sem abrir os lábios. E nem sem abrir os dentes. Tem que abrir duas barreiras para poder sair a palavra. Continuando, pessoal. Depois de falar sobre a língua e usar todas essas figuras do cavalo e do freio, dos navios e seus lemes, do fogo na selva, dos animais bravios, das fontes de água, Tiago agora aqui, deixa eu abrir aqui agora a aula 2, pessoal, bem rapidinho. Esses slides, pessoal, que eu encerrei agora, eles estão nos slides da aula 1, porque na aula 1 era para eu ter ido até aí, mas não deu tempo. Então na aula 2 aí vai iniciar desse slide agora aqui. Tiago aqui agora ele vai mostrar que a verdadeira fé, certo? A verdadeira fé, a fé que produz obras, ela deve produzir o quê? Uma verdadeira sabedoria. Versículo 3 diz assim, ó: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargura, se tem amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e o que? Diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vou terminar esse slide aqui para a gente dar um intervalozinho rápido. Tiago aqui está dizendo agora, pessoal, que a verdadeira fé, ela deve produzir uma verdadeira sabedoria. Vocês lembram que no capítulo 1, Tiago ele diz assim, ó: se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, sem restrição, e ele não lança em rosto, ele abençoa e ponto. Agora muitas vezes o homem pensa que o que ele sabe, que o intelecto dele é a sabedoria, a inteligência. Nós temos pessoas cultas que não são sábias, que são tolas, que não sabem como agir nos momentos oportunos. Uma coisa sou eu ser inteligente, eu ter conhecimento específico. Se eu for conversar aqui com todos vocês, basta eu chegar e, rapaz, Ivan, eu trabalho que eu sou policial. Eu não tenho conhecimento em segurança pública como ele tem. Ele é inteligente nesse aspecto. Ele está na minha frente, muito mais. Como também se eu for perguntar alguma coisa de imóvel para ele, ele não vai ter conhecimento nenhum. Porque eu tenho esse conhecimento tácito, específico nesse aspecto. Mas sabedoria é diferente de inteligência. A sabedoria que vem do alto, primeiro, sou eu agir como Deus quer que eu haja, como o Senhor agiria. Sou eu perguntar, rapaz, nessa situação aqui, onde está tudo mal, onde está tudo complicado, como Jesus agiria? Rapaz, o Ivan errou, como Jesus o trataria? Sou eu ser sábio no trato das pessoas. É o que ele perguntou: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre-me pelo seu bom trato.
E não tem pessoa que tratava melhor aqueles que o seguiam do que Jesus. Jesus, ele olhava o pecador, ele olhava aquela pessoa que sofria, padecia por alguma doença, e ele se movia de íntima compaixão. Em certos momentos, Jesus não agia de íntima compaixão. Ele olhava o fariseu, que ele chamava de sepulcro caiado, cheio de hipocrisia, e ele trazia uma palavra dura. Jesus, ele tinha a palavra certa para o momento certo, ele era sábio ao agir. Tem momentos, pessoal, que nós precisamos de fato trazer o bálsamo, o óleo, untar as feridas. Mas tem momentos que a gente precisa confrontar. Tem momentos que a gente precisa chegar para o cidadão e dizer assim: homem, tu já tem 30 anos de idade, homem, acorda para a vida. Homem, tu já tem 10 anos de fé, homem, tu ainda está brincando, ainda está coxeando em dois pensamentos. Mas de forma o quê? Tratável, moderada, equilibrada. Você tem que chegar, pessoal, para resolver problema, não é para criar problema, não. Isso é ter sabedoria. Tiago está dizendo aqui, ó, se você produz algo e é inteligente, eu vou conhecer essa sua sabedoria da forma em que você trata as pessoas. Ou você trata de forma invejosa, com sentimento faccioso. Porque se for, isso não é sabedoria, não. Isso não vem do alto, não. Já te ouvi. Não vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, olha o que ela é, ó. Primeiramente pura. Isso é, não tem interesse. É pura, não tem interesse nenhum. Segundo, pacífica. Como eu falei, está tudo pegando fogo, seja sábio. Temos aqui pessoas líderes, temos aqui pessoas que Deus tem levantado para ser líder na casa de Deus. Meu irmão, tenha isso em mente. Tenha isso em mente. O meu primeiro emprego foi no call center da antiga Telemar. Já era Oi, não era Telemar mais não, já era Oi, senão já era Oi. Mas ó, o antigo 104, né? O pessoal ligava. Você nunca atende uma ligação: opa, eu estou ligando só para agradecer. Hã? Agradecer? As pessoas ligavam quando não estava dando nada certo. Ó, tá tudo ruim aqui, o telefone não funciona, não. E tá aí você para resolver, te vira. Dentro de igreja, pessoal, normalmente as pessoas chegam para os líderes quando está tudo mal. Teve um evento sábado, não foi, Sérgio Alexandre? Eu tenho certeza que algumas pessoas chegaram para elogiar, algumas. Mas se tivesse dado alguma coisa errada, vinha ascarrada reclamar. Normalmente é assim. E dentro de igreja ou dentro de empresa, as pessoas vão chegar para você que é líder sempre para resolver problema. Você tem que estar com um sorriso bem aqui, equilibrado para resolver. De forma pacífica, de forma moderável, de forma tratável. Essa é a verdadeira sabedoria que vem do céu. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Toda sabedoria vem do Pai das luzes.